Glória a Jesus. Abre comigo aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos ler aqui a partir do verso 1, o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos orar? Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa manhã e que possamos receber, ó Deus, tudo aquilo que tu tem prometido para a tua igreja agora, né? Nessa manhã aqui no Jockey, ó Deus, que possamos ser municiados e preenchidos com a tua palavra em nosso ser e saiamos daqui, ó Deus, colocando em prática tudo aquilo que será ministrado. Abençoa o teu povo, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê diga amém e amém. Glória a Jesus. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Jesus. Irmãos, você perceba que nessa leitura, antes de começar, quero botar o título aqui na mensagem: A Tentação e a Provação. Esse é o título da mensagem. Perceba que logo após Jesus ser batizado, ele foi colocado à prova, né? E tentações vieram sobre ele. Não que Jesus precisasse ser provado, e muito menos ser tentado, mas Jesus ali, a partir do momento que ele coloca essa situação, ele traz princípios para a sua igreja, e princípios que precisam ser observados pelo povo de Deus. Você vê que logo no primeiro versículo de Mateus capítulo 4, diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, e para ser tentado pelo diabo. Irmãos, diz a palavra que foi depois de jejuar 40 dias e 40 noites, e diz que Jesus teve fome. E veio a tentação, e Jesus resistiu. Primeiro ponto: após o teu período de jejum, de entrega, de consagração, pode vir o que for, você vai resistir.
Você vai resistir porque você se preparou para aquilo que estava por vir. Aliás, a nossa vida, ela é recheada de situações que você precisa estar preparado. E se você não está jejuando, se você não está buscando a Deus verdadeiramente, você está pronto para que não alcance êxito naquela situação. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Você precisa estar preparado. Diz o texto que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A fome pode vir, mas se você tiver confiança no Senhor, você vai passar por aquela prova, você vai passar por aquela situação. Irmãos, quem nos prova, presta atenção no texto que você acabou de ler. Quem nos prova é Deus. É Deus que nos prova. E Deus nos prova para quê? Para que nós amadureçamos. Muitas vezes nós temos um comportamento de criança na fé. Comportamento de homens e mulheres que não têm um pensamento sólido na palavra de Deus. E a prova vem justamente para que você venha a amadurecer em determinados assuntos. É como se fosse, irmãos, um doutorado, como se fosse uma faculdade que você precisa passar naquele assunto especificamente que você precisa tratado. Você precisa ser tratado, você precisa passar por uma formação na palavra de Deus, uma especialização, para que você passe por aquela situação e Deus te dê vitória naquilo. Quantos vocês conseguem entender isso? E diferentemente da prova, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele nos traz a tentação. É diferente, prova e tentação. Um dos papéis do diabo é ser o tentador. Ele é o vil tentador. Ele sabe o que pode trazer sobre nossas vidas em forma de tentação, né? E a tentação, irmãos, envolve o quê? Paixões infames, envolve carne, né? Envolve a carnalidade. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe o que te leva a ser distante da palavra de Deus. Ele só sabe porque, na realidade, você demonstrou em algum momento isso. Você falou com a sua boca, você fez, então ele sabe. E muitas vezes, aliás, todas as vezes, você precisa estar preparado, porque a tentação, ela vai vir. Dia após dia, momento após momento. Então, da mesma forma como Jesus se preparou e jejuou 40 dias e 40 noites, e ali ele pôde resistir ao diabo, irmãos, isso é um recado para mim e para você. Nós precisamos estar preparados, porque você não sabe nem o momento e nem a hora que a tentação vai vir. E se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você pode sucumbir à tentação. Quantos conseguem entender? Diga amém. Então, quando falamos de intimidade com Deus, nós vivemos aí 3 meses, os primeiros 3 meses do ano, falando sobre intimidade com Deus. Todo culto de terça-feira a temática era essa, de buscar essa intimidade com Deus, de estar mais próximo do Senhor, de estar mais andando nas mãos do Senhor. Falamos também sobre adoração como estilo de vida. Isso vai muito além do que simplesmente estar aqui no púlpito e adorar ao Senhor, do que simplesmente estar aqui no santuário e fechar os olhos e orar e agradecer. Vai muito mais, vai além dessa situação. Não é somente na igreja, mas é em todo o tempo. É ter isso como DNA da sua vida, essa adoração, essa entrega ao Senhor. Falamos também sobre santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor que vai muito
ali contra a carnalidade, exaltando o Espírito de Deus, e você precisa ter essa busca da santidade. Por quê? Porque se você não buscar santidade, você não vai ver a Deus, você não vai ter esse encontro com Ele. Então é uma busca insana, mas que precisamos ter como homens e mulheres de Deus. E por fim, nós estamos falando aí sobre o avivamento. Irmão, se você buscou intimidade com Deus, se você tem adoração como estilo de vida, se você busca a santidade, está na hora de ser avivado. E o avivamento, irmãos, é em consequência de tudo isso. O avivamento é em consequência dessa busca de Deus. Irmãos, se você está avivado, quando vier a tentação e você ser provado por Deus mediante essa situação, você vai sair dando glória a Deus. Você não vai se envergonhar daquilo que poderia acontecer na sua vida. Quantos conseguem entender? Amém, glória a Deus. O capítulo 3 de Mateus, você não precisa ler agora, ele fala sobre o testemunho e batismo de Cristo. E você percebe aqui no capítulo 4 que Jesus é levado ao deserto para ser provado. E conforme eu falei, Jesus não precisava passar por isso. Mas Ele coloca ali exemplo para que eu e você possamos também extrair princípios e poder caminhar com Deus, caminhando de glória em glória. Olha o que diz o texto de Provérbios. Provérbios capítulo 17, no verso 3, diz assim: o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Deus está provando o seu coração. Deus está provando o meu coração. O tempo todo, irmãos. O tempo todo, a nossa caminhada com Cristo, nós estamos sendo avaliados. É o próprio Deus que nos prova. É o próprio Deus que traz determinadas circunstâncias para você ser provado. E em meio à provação, você ser formado. Mas eu quero falar especificamente sobre as 3 tentações que Jesus passou. Porque tem ensinamentos poderosos que nós podemos extrair dessas três situações, dessas 3 tentações que o Senhor Jesus passou. No verso de número 4, está escrito da seguinte forma: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê que o diabo trouxe a tentação, mas Jesus prontamente, ele trouxe a resposta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa da palavra do Senhor, precisa de Deus, para que se mantenha com saúde espiritual, irmãos. Nós precisamos de Deus. Se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não orarmos, jejuarmos, se nós não viermos ao culto, se nós não estamos em comunhão com o corpo de Cristo, nós estamos suscetíveis a cair na tentação do maligno. O homem, por si só, não consegue viver, e se manter vivo, se ele estiver distante de Deus. Se cada vez que você está perto do Senhor, cada vez mais que você está perto, de Deus e buscando a Ele, você permanece vivo e dando frutos. Perceba, irmãos, que desde o deserto onde o homem
estava ali tentando seguir o caminho que Moisés apontava. Eu estou falando lá do deserto, tá, irmão? Já fiz uma ponte lá para o deserto. Moisés, ele apontava o caminho, e Moisés tipificava quem? Jesus. Desde esse tempo, o homem precisava do maná de Deus. O homem precisava daquilo que Deus tinha reservado para ele. Basta tão somente o mal para aquele dia, irmãos. Nós precisamos de Deus para vencer o nosso dia. Não tem aquele ditado, vamos matar um leão por dia? Eu estou matando um leão por dia. Irmãos, nós precisamos do maná de Deus. Como é que você vai vencer aquele dia se você nem a palavra de Deus lê? Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos ter um tempo de secreto com Deus. Entra no teu quarto e ora a Deus. Ora, jejua, busca mais a Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aqui está a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus fala conosco de maneira poderosa. Encha a barriga da palavra de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. A tua mente precisa pensar as coisas do alto, porque no momento da tentação, você vai conseguir vencer. Não pense você que você é um crente todo poderoso, um super crente que está livre da tentação, porque quando menos esperar, a tentação vai vir. E aí o que você vai fazer? Depende do que você tem se alimentado, depende daquilo que você tem colocado para dentro de você. Se você tem buscado a Deus, aprofundado na palavra dele, você tem buscado em livros, você tem, você está se encorpando cada vez mais. No momento da tentação, você vai conseguir resistir e dar glória a Deus por isso. Quantos conseguem entender isso? Lá em Deuteronômio, falando aqui sobre o maná de Deus, capítulo 8, no verso 3, diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmãos, isso mostra que a nossa dependência precisa estar em Deus. Se você tem a sua dependência só em ti mesmo, na tua força, na tua vontade, nu e miserável tu és. Somos, a partir do momento que agimos dessa forma, a nossa dependência precisa estar no Senhor. O maná de Deus vinha para que nós pudéssemos resistir e passar por cima das circunstâncias e avançar. Então é uma humilhação que nós precisamos passar, porque os humildes, eles serão exaltados do Senhor. Então, quando nós nos humilhamos ao Senhor e colocamos diante dele: Deus, eu não consigo. Aí Deus vem e te sustenta com mão poderosa. Deus vem e te dá condições de você passar por aquela situação. Quantos conseguem entender? Quando o homem se humilha e percebe que sozinho ele não é nada, e com Jesus ele vive abundantemente, ele entende e tem a palavra de Deus como conduta de vida, irmãos. Não é o que A fala, ou o que B fala, ou o que o homem ou a mulher direciona. Não, é a palavra de Deus que direciona a vida do homem e da mulher de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Para vencer a tentação e passar pela provação, irmãos, o passar pela provação, Deus está te dando condições de você ali
ser formado naquela situação, você tem experiência, você precisa da palavra de Deus, você precisa do alimento dos céus, você precisa do pão vivo que desceu do céu, você precisa de Jesus. Sem Jesus você não consegue. Sem o sangue de Jesus você não consegue. Então você vai passar pela prova sim, porque precisa passar pela prova. O crisol, você precisa passar pelo fogo, o fogo que purifica, que transforma, o fogo que vem através do Espírito de Deus e vem te transformar. Porque você está sendo provado por Deus, e você está cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, e você vai resistir o diabo, e ele vai fugir de vós, ele vai bater em retirada, porque ele vai encontrar um homem, uma mulher cheio de Deus, ele vai ver assim, eu não posso tocar nesse, eu não posso tocar nessa, porque esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, e ele vai bater em retirada. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Aleluia. Então seja um crente que se alimente do maná de Deus. Sabe, irmãos, aquele povo que estava lá no deserto, ele tinha o maná de Deus diariamente, mas eles comiam, sabe, e daqui a pouco estavam reclamando. Eles comiam do que Deus colocava nas mãos deles, e eles não reconheciam a soberania de Deus. E muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Nós temos tudo, Deus proporciona para a gente uma vida abundante em Cristo Jesus, e nós estamos reclamando por isso, reclamando por aquilo e murmurando. Irmãos, que possamos vigiar, porque exemplos estão aí. Esse povo que lá no deserto reclamava, murmurava, falava mal, ninguém deles entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Irmãos, que possamos vigiar, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. Sem Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, aqui na segunda tentação que Jesus teve, disse assim no verso 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O texto remete, irmãos, lá a Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, você perceba que Jesus, passando por essa situação, ele se remete à palavra de Deus, ele se remete a Deuteronômio. Ali, ele vem com a palavra de Deus e traz a verdade. Então diz assim o texto, não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá, uma cidade. Em Massá não havia água suficiente, irmãos, para beber, e o povo questionou se Deus estava com ele. Lá está escrito em Êxodo 17, sabe, duvidou do cuidado, da bondade do Senhor, da bondade de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós não temos esse mesmo comportamento, sabe, quando nós duvidamos da bondade de Deus na nossa vida, quando nós duvidamos do cuidado de Deus na nossa vida, sabe, quando você perde o ônibus e você fica se lamentando, irmãos, é Deus te protegendo, te guardando, é cuidado de Deus na sua vida. Sabe, quando acontece uma situação e você fica reclamando, ó dia, ó céus, dá graças a Deus por tudo, porque Deus está te guardando. Aquele povo, sabe, tentava a Deus porque estava faltando água, porque não tinha água para beber, e nós tentamos a Deus quando nós não exercitamos a nossa confiança nele.
porque nós declaramos que Deus é o nosso Deus, mas as nossas atitudes não estão de acordo como. A nossa confiança precisa estar no Senhor, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Irmãos, confia. Que fé é essa? Que show da Xuxa é esse? Que fé é essa? Que fé é essa? Exercita a tua fé. A fé é visualizar o impossível e receber o inacreditável. Exercita a tua fé. Então não tente ao Senhor. Muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus. O poder sobrenatural do Senhor. O poder que cura, transforma. Esse é o Deus de milagres. O Deus que outrora fez milagre no deserto, no Antigo Testamento. Ele é o Deus que faz milagre e continua fazendo. É no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Aleluia. Quantas vezes duvidamos da presença do Senhor na nossa vida? Irmãos, Deus é conosco. É o tempo todo. Você está andando nessas ruas. Para onde você for, o Espírito de Deus está contigo. E tentamos a Deus muitas vezes, agindo segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E nós precisamos observar o que o Espírito de Deus fala conosco constantemente. Tentamos a Deus quando não escutamos a Ele. Tentamos a Deus quando não damos ouvidos ao Espírito de Deus. Tentamos a Deus quando nós não obedecemos, e muitas vezes de maneira descarada. Deus perdoa, ninguém está vendo. Ei, vai se converter, crente. Vai se converter, crente. Vai tomar vergonha na cara, crente. Vai ter atitude de homem de Deus e de mulher de Deus, crente. Aleluia. E muitas vezes nós tentamos a Deus porque não conhecemos as Escrituras. E aí tentamos a Deus, fazemos coisas erradas porque nós não conhecemos as Escrituras. E precisamos conhecer a Deus. Precisamos folhear a Bíblia, comer a palavra de Deus. O livrinho está aqui, irmãos. O livrinho está aqui. Não é o YouTube que vai te levar para a glória. Não é o Facebook que vai te levar para a glória. Não é o Instagram que vai te levar para a glória. E muito menos o pastor Renato que vai te levar para a glória. É o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Ele vai te levar para a glória. Então não tente ao Senhor. Não tente ao Senhor. Vamos para o terceiro item. No verso 10 diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Tudo aquilo que tira a atenção ou o foco do Senhor Jesus acaba se tornando objeto de adoração e, por consequência, uma idolatria. Eu ainda vou pregar sobre esse assunto e vai ser uma série de mensagens, mas eu quero trazer para vocês que tudo que tira a atenção
Tudo que desvirtua o teu foco de Jesus é uma adoração, é uma idolatria. E o diabo mostrou para Jesus, ele falou assim: tudo isso te darei se prostrados me adorar. Ou seja, essa é a artimanha de Satanás. Ele mostra, ele oferece e ele te afasta de Deus. E ao final, ele cobra a conta. Claro que Jesus não iria ceder àquela situação, não iria, mas o diabo pensou que ia se dar bem. Mas Jesus, ele nos dá o exemplo de como proceder mediante a essa situação e as oportunidades que nós temos nesse mundo. Irmãos, esse mundo é regido pelo príncipe desse século, Satanás. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. E nós reinamos com Cristo Jesus. Nós saímos do império das trevas e estamos no reino da luz. E somos sacerdotes, príncipes e princesas do Senhor. E já reinamos com Cristo Jesus aqui nessa terra. Mas nós temos que vigiar. Precisamos vigiar. Oportunidades, irmãos, que aparecem sobre nossas vidas e nós não nos contemos e acabamos usufruindo dessas oportunidades. Oportunidades essa que nos proporciona uma vanglória. Sabe, eu poderia muito bem sair daqui e ficar cheio de mim. Afinal de contas, eu sou pastor da Nova Vida do Jockey. Estou arrebentando. Ai de mim de tocar na glória de Deus. Ai de mim de tocar na glória de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Deus dos deuses, aquele que é digno de todo o poder, de toda a glória e de toda a adoração. Tem muito crente tocando na glória de Deus. Tem muito crente tocando na glória de Deus, recebendo a adoração que não é para Ele, é para o Senhor Jesus. E a que preço? A que preço? Quando você tem nas suas mãos tudo para adorar o Senhor, e aí você fala assim: agora não, eu estou no meu Instagram, eu não tenho tempo agora, eu estou vendo série na Netflix, eu estou maratonando. Isso é idolatria, irmãos. Os outros deuses podem não estar numa imagem de escultura, mas podem estar em atitudes, em situações. Sexta-feira nós temos escola de música aqui na igreja, mas também tinha o jogo do Botafogo no Maracanã. O meu filho foi, porque ele não está na escola de música. Eu queria ter ido, mas eu falei: Deus em primeiro lugar. E eu estava aqui aprendendo a tocar violão, e feliz da vida, e graças a Deus que não foi, porque foi 1-1. Sabe, Deus está cuidando de tudo, irmãos. Eu lembro que numa Copa do Mundo, não sei em qual, lá no Alcântara, obrigado minha amadinha, lá no Alcântara, a decisão era no domingo, 5 horas, se eu não me engano. Acho que foi a Copa que o Brasil ganhou com o Romário. Foi 98? 94, né? Muitos aí não eram nem nascidos. Não foi 94 não, gente. 94 nem na igreja estava. Foi alguma Copa do Mundo dessa aí. 2002? Não sei, eu sei que tinha um jogo no horário do culto. Não sei se foi Copa do Mundo, Copa América, não sei o que foi. Tá, não vem ao caso. Mas tinha o jogo acontecendo e o culto também. Alguns obreiros, a igreja muito pouco,
né? Preferiram ficar em casa vendo o jogo. Já pensou se Jesus volta? Vai ficar gritando gol aqui na terra e a igreja vai subir. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Precisamos vigiar. Vigiar, porque a que preço que nós vamos pagar? Preço de morte espiritual. Quando nós vamos por essa linha de pensamento, de buscar, sabe, prazeres em outras coisas que não a Deus, nós podemos criar essa barreira com Deus e esse distanciamento. E repito, não estou falando ainda de imagem de esculturas, mas tudo aquilo que tira o foco de Deus, que tira a direção de Deus, aquilo pode se tornar um objeto de adoração para a sua vida. Você sabia que até um filho pode se tornar um ídolo para você? Porque ele pode te distanciar de Deus. Porque o teu foco vai estar ali e não em Deus. Quantos conseguem entender isso? Eu estou falando de coisas assim, muito sérias. Muito sérias, porque o povo de Deus, ele precisa despertar para situações que afastam ele da presença do Senhor. É muito sério o que o Senhor Jesus fala: somente a Deus adorará. Somente a Deus adorará. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Adorar ao nosso Deus em todo o tempo. Irmãos, o verdadeiro cristão, estou quase acabando, mais 5 minutos, tá, gente? O verdadeiro cristão, em sua carreira aqui nessa terra, nós estamos cumprindo uma carreira na fé aqui nessa terra. Amém, irmãos? Eu gosto muito de falar de 2 Timóteo. Nós aqui nessa terra estamos cumprindo uma carreira. E sempre vamos passar por provações, porque nós precisamos passar por essa avaliação, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Não vai entrar no reino dos céus crente preguiçoso. No reino dos céus só vai entrar aquele crente que toma o reino de Deus por esforço. Então é guerreando, é jejuando, é orando, é lendo a palavra de Deus, é declarando que Jesus é Senhor na sua vida, a toda língua, povo e nação. Então nessa caminhada você vai passar por provações, vamos sim passar por provações e tentações também, até o último dia. Mas eu quero ler com vocês o que o apóstolo Paulo deixou registrado aqui em Coríntios. Abre comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 10, no verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 13. Diz assim a palavra de Deus: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, aleluia, de sorte que a possais suportar. Deus está cuidando de tudo, irmãos. A tentação pode vir, o vil tentador pode vir sobre a tua vida, mas Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O conjunto da obra, irmãos. Tentação e provação é que, sabe, para que o final de tudo, você seja qualificado como obreiro aprovado do Senhor. Obreiro aprovado do Senhor. Aleluia. Deus nunca vai te dar nada que você não esteja preparado para vencer. Então, se tem uma circunstância acontecendo na tua vida,
Deus está te colocando na prova para você ser qualificado, ser formado e passar pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai passando pela prova dando glória a Deus, sabendo que Deus está cuidando de tudo e que Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Fecha teus olhos. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as situações, ó Deus, que o Senhor nos proporciona para sermos provados nessa terra. Deus, nos ajuda, nos capacita, Deus, e nos move pelo teu Espírito, Pai, a nós verdadeiramente tomarmos atitudes e possamos ir de encontro à tua palavra, vivenciar a tua palavra, ser atento, ó Deus, ao teu Espírito Santo, que possamos verdadeiramente resistir no dia mau, saber que Deus está cuidando de tudo, que não só de pão viverá o homem, ó Deus, mas que toda palavra que procede da boca de Deus venha sobre a nossa vida. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco poderosamente. Precisamos, ó Deus, do teu maná sobre nossa vida, da tua palavra que é viva e eficaz na nossa vida. Derrama sobre cada um de nós o teu novo, o novo de Deus, o novo de Deus, que o teu fogo venha sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, um fogo que queima, que purifica, que transforma. Deus, nós precisamos verdadeiramente desfrutar desse novo de Deus. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar, abençoa o teu povo, nós te damos graças e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê diga amém. Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Jesus. Obrigado, meu Deus. Senhor, nós te damos graças. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto abençoado. Toda honra e toda glória, todo louvor te pertence, Deus. Abençoa o teu povo, o retorno para nossas casas, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Tenhamos um domingo abençoado na tua presença e que possamos retornar hoje à noite, ó Deus, para te cultuar, te dar as nossas primícias. Te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê diga amém. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.